Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos iniciando mais uma audiência pública dessa segunda rodada de ciclo de audiências públicas do Orçamento Cidadão 2023. Essa audiência é da Subprefeitura de Santana do Tucuruvi. De antemão, já agradecemos a presença de todos. Tá? Como eu disse, essa é a segunda rodada desse ciclo de audiências, né? Tivemos a primeira rodada, que foi na etapa de colocação de propostas. Ali a gente apresentou o que era o Orçamento Cidadão, apresentou para a população como colocar propostas, além de estimular e dar detalhes de como seria a colocação de uma boa proposta. Essa segunda rodada do ciclo de audiências está acontecendo na etapa 3, que é a de priorização de propostas. Então, além de a gente apresentar o Orçamento Cidadão aqui, falar alguns detalhes do nosso calendário, a gente vai destacar a importância da audiência pública como uma espécie de orientação para o Conselho Participativo, no sentido de auxiliá-los na priorização nessa fase, nessa etapa de priorização de propostas, tá bom? Bom, aqui está um roteirinho da nossa audiência pública. Ela tem duração prevista máxima de 1 hora e 30 minutos. A gente vai ter 15 minutos para algumas apresentações, falas iniciais. A gente vai ter mais ou menos 15 minutos também para fazer uma apresentação aqui, falar do Orçamento Cidadão e das etapas do Orçamento Cidadão, inclusive a etapa na qual está inserida essas audiências públicas que estão acontecendo agora. E, finalmente, a gente vai ter cerca de 1 hora para que os munícipes possam se manifestar para a fala, tá? Essa manifestação, para fazer a manifestação, a gente solicita, por favor, que se inscrevam através do formulário que está aparecendo aqui embaixo. A Meire vai colocar no chat também. E, ao final, também, quem eventualmente tem alguma dificuldade para se inscrever, a gente vai abrir inscrições através do chat, colocando o nome, e-mail, para que a gente eventualmente possa retornar, né, algum tipo de demanda ou solicitação, e também terá espaço para fala. Só lembrando que, diferentemente da primeira rodada de audiências, do primeiro ciclo, né, de audiências, ela não será transmitida simultaneamente no YouTube, porém, posteriormente, a gente vai disponibilizar esse vídeo que está sendo gravado no perfil da Coplan, da Secretaria da Fazenda, no YouTube, tá? Só lembrando, né, destacando o que eu acabei de falar, a audiência está sendo gravada, então, automaticamente, se você permanecer, você concorda com os termos da gravação, tudo bem? Bom, em relação à abertura e falas iniciais, né, vou me apresentar. Meu nome é Tiago Chaves, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura, e estou acompanhado aqui da minha colega de Secretaria da Fazenda, da Meire Chan, que vai fazer o suporte dessa audiência pública. Bom, aqui a gente tem um calendário do nosso Orçamento Cidadão, um calendário resumido. O Orçamento Cidadão, o processo participativo do Orçamento Cidadão 2023, começou no dia 1º de abril, que foi o período onde foi possível que os munícipes inserissem propostas para compor o Orçamento Cidadão. A colocação de propostas aconteceu do dia 1 ao dia 24 de abril, sendo que nesse ano, né, é o terceiro ano do Orçamento Cidadão, é um processo que vem se desenvolvendo durante esse período. Nesse ano tivemos a inovação da ferramenta de apoios, né, como se fosse um curtir, um like das redes sociais, em que você, além de colocar propostas, você poderia apoiar outras propostas, né? O recebimento de apoios aconteceu do dia 1 ao dia 27 de abril. A gente teve também, simultaneamente, a colocação de propostas, as audiências públicas por subprefeitura, semelhante a essas que a gente está tendo aqui agora, mas, como eu disse, com foco na atenção à colocação, à inserção de propostas. Essas audiências acontecem agora na etapa 3, que ocorre do dia 2 ao dia 24 de maio. A etapa que acontece simultaneamente, a etapa que se refere à apresentação de propostas, as audiências acontece simultaneamente essa etapa. Então, assim como a ferramenta de apoio, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ela tem o objetivo de complementar, né, o amplo conhecimento que o Conselho Participativo Municipal tem da região, no sentido de entender quais as demandas são mais prioritárias e facilitar, ou de alguma forma auxiliar o Conselho na priorização de propostas. Na etapa 4, a gente vai ter etapa de votação popular, né? Uma das etapas, se não a mais importante do processo,
que acontece de 31 de maio a 15 de junho. É a última etapa em que a população vai poder participar, vai ter participação direta no processo do Orçamento Cidadão. Para participar da votação popular e acompanhar todo o processo participativo, precisa entrar na plataforma Participe Mais, tá? A gente vai dar mais detalhes mais na frente. Após a votação popular, a gente tem análise de viabilidade. Como acontece? A gente recebeu 2.023 propostas naquela etapa 1. Essas propostas são sistematizadas e enviadas para as subprefeituras, para os conselhos participativos municipais, desculpe. Esses conselhos vão priorizar 15 propostas, tá? E essas 15 propostas por subprefeitura vão à votação popular. Os munícipes vão ter a oportunidade de escolher 5 propostas por subprefeitura. Essas 5 propostas por subprefeitura, as 5 propostas para cada uma das 32 subprefeituras da cidade, vão então ser encaminhadas para secretarias responsáveis pelo tema das propostas, para que sejam submetidas a uma análise de viabilidade. Essa análise de viabilidade ela tem caráter técnico, jurídico e orçamentário. Tá? As propostas que forem consideradas viáveis ou parcialmente viáveis passam a integrar, então, o processo de orçamento maior da prefeitura, né? Ou seja, ela passa essas propostas passam a integrar o projeto de lei orçamentária anual de 2023. Esse projeto ele é enviado à Câmara até o dia 30 de setembro, quando passa por ajustes, votação, e finalmente ela vira lei orçamentária no dia 1º de janeiro de 2023. Ainda esse ano, temos as audiências públicas devolutivas. Essas audiências têm um caráter pedagógico e informativo, tem um caráter muito grande de transparência, no sentido de apresentar para a população os motivos, né, que justificaram a inviabilidade de propostas pelas secretarias ou justificativas para que as propostas fossem parcialmente viáveis. E, por fim, já no ano que vem, a gente tem a fase de acompanhamento das propostas que passaram a integrar a lei orçamentária anual. Quadrimestralmente, as secretarias responsáveis pela execução das propostas, quadrimestralmente, as secretarias atualizam o Participe Mais, né, com o decorrer da execução. Então, é possível acompanhar o monitoramento, fazer o monitoramento das propostas que foram recebidas e passaram a compor a lei orçamentária anual. A gente vai falar um pouquinho mais desses detalhes mais para frente, quando falar do Participe Mais. Bom, etapa de priorização é a etapa atual do processo do Orçamento Cidadão. Como eu disse, as propostas que foram colocadas pelos munícipes, elas são sistematizadas por subprefeitura e enviadas aos conselhos participativos de cada região. Esses conselhos, com auxílio da ferramenta de apoios, no final a gente vai mostrar as 15 propostas mais apoiadas da subprefeitura, com auxílio dessa ferramenta de apoios e também com as demandas que são colocadas aqui que serão colocadas aqui na audiência hoje, os conselhos vão fazer essa priorização e escolher as 15 propostas que eles consideram mais urgentes e importantes no momento para a região. Bom, em seguida a gente tem a etapa de votação popular, né? Essas 15 propostas por subprefeitura são colocadas em votação popular. E a população, como eu disse, vai ter a oportunidade de escolher 5 propostas por região. Tá? É possível que o munícipe vote em propostas de subprefeituras diferentes, mas a gente aconselha que vote, né, ou aprecie propostas que são da sua região, por estar mais próximo da realidade. Mas nada impede que também vote em propostas que sejam de outras subprefeituras. Contudo, será permitido que se vote apenas em 5 propostas. Para votação, né, o processo de votação popular acontece através da plataforma do Participe Mais, o link está aqui embaixo. Vou pedir para a Meire, inclusive, colocar no chat, se é que ela já não colocou. O período de votação é de 31 de maio a 15 de junho. Todo o processo participativo do Orçamento Cidadão, ele está lá no Participe Mais, né? O Participe Mais é a plataforma de processos participativos
da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, tem vários processos participativos em andamento, estão todos lá. E tem uma aba do Orçamento Cidadão. Então, você clicando nessa aba, você vai poder acompanhar tudo o que aconteceu até agora do processo, as propostas que foram colocadas, a divisão das propostas da subprefeitura e, posteriormente, as 15 que foram priorizadas pelos conselhos e, além disso, vai poder participar da votação das propostas. Além disso, como a gente disse, vai poder acompanhar, fazer um monitoramento das propostas do ano passado, tá? Do Orçamento Cidadão 2022, que estão na Lei Orçamentária Anual de 2022. Então, vai poder acompanhar as propostas que estão lá, a execução delas, e vai poder também, claro, a partir do ano que vem, acompanhar as propostas que passaram a compor a LOA de 2023. No Participe Mais, para você poder participar e votar, é necessário que se cadastre. Então, a gente solicita que faça lá o cadastro, tá? Caso tenha algum problema para se cadastrar, é só acessar lá, apertar o botãozinho de suporte lá, de ajuda, mandar um e-mail para o pessoal do desenvolvimento. Mas é muito simples, tá? Então, você entra, se cadastra, passa a fazer parte dos processos participativos, né? Poder participar de forma mais ativa dos processos participativos da Prefeitura. E, além disso, vai poder receber mensagens por e-mail do que está acontecendo em termos de processo participativo da Prefeitura nos períodos. Né? Bom, ainda também relacionado a essa etapa de priorização, a gente trouxe aqui a base normativa que fala da atuação dos conselhos participativos municipais. São institutos extremamente importantes para a cidade, porque conhecem bem a realidade de cada região. Além disso, a gente tem um aparato legal que justifica, né, que embasa a participação dos conselhos dentro dos processos participativos. A gente trouxe aqui o artigo 2º e o 4º do decreto 5902/2019, que fala sobre a participação do Conselho na definição de prioridades na sua região, né, nas áreas que abrangem a atuação do Conselho Participativo, e, além disso, o acompanhamento e apoio nas audiências públicas. Bom, aqui a gente traz também o Caderno Orçamento Cidadão, né? Já deu para perceber que a gente é muito bom em dar nome para as coisas, né? Caderno Orçamento Cidadão, processo de Orçamento Cidadão, a gente é muito criativo, mas é bom também para não esquecer. A gente entende que a temática orçamentária, muitas vezes, ela é muito complexa, né? Traz conceitos difíceis, além de trazer sempre aquela carga pesada de números e planilhas e tabelas. E o Caderno Orçamento Cidadão, ele é uma cartilha que pretende fazer uma simplificação do que se refere ao orçamento, né? Então, ele traz os conceitos de forma mais fácil, ele faz uma apresentação do que é o orçamento da prefeitura de uma forma muito mais didática e amigável, tá? Então, a gente sugere que você entre lá, dê uma olhadinha no caderno. O caderno desse ano, particularmente, está muito legal. É só acessar aqui esse link que está aqui embaixo. Vou pedir para ele também colocar no chat. Mas qualquer dúvida, também é só colocar lá no seu site de busca Caderno Orçamento Cidadão, que você vai chegar no site, né, do caderno. Inclusive, também faça sugestão para os outros links que a gente colocou aqui, para só participar mais, vá lá no seu site de busca, coloca Participe Mais, Prefeitura de São Paulo, e você vai ser encaminhado para a plataforma do Participe Mais. Bom, aqui eu termino, então, essa breve apresentação do que é o Orçamento Cidadão. A gente falou um pouquinho também dessa etapa de priorização, e eu vou agora apresentar as propostas que foram inseridas no Participe Mais, da subprefeitura de Santana do Curuvi. Deixa eu só abrir aqui. Bom, aqui temos as propostas colocadas para a região de Santana do Curuvi. No total, foram inseridas 32 propostas, tá? A gente vai dar uma passadinha rápida aqui pelas propostas que foram mais apoiadas. A primeira proposta, né, que tem o título de destinar 1% do orçamento para áreas verdes, foi colocada pela senhora Mila Malui,
me desculpe se eu pronunciei o nome errado, teve 16 apoios. Tá? A segunda proposta mais apoiada é a de implementação de tecnologia aerofotográfica para o IPTU. Tá? Ela teve 3 apoios. A primeira proposta se refere a meio ambiente, a segunda proposta se refere à função, né, desenvolvimento econômico e trabalho. A terceira proposta mais apoiada diz respeito à construção de CRM e SECO, né? Então está relacionada à área de saúde. A próxima fala da implementação de projeto voltado para a limpeza de praças, tá? Essa está aqui como desenvolvimento econômico, mas também está relacionada à zeladoria urbana. A gente tem agora a primeira proposta, né, mais apoiada na área de transportes e mobilidade, que fala de instalar avisos sonoros nos equipamentos de trânsito. Temos aqui implantação e apoio técnico às hortas escolares agroecológicas, tá? Essa na área de educação, que, assim como as anteriores, teve 3 apoios. A seguinte, isenção de ISS para produtos oriundos de reciclagem e afins, tá? A próxima, aprimorar programas de compostagem, essa na área de segurança alimentar, teve 2 apoios. A nona proposta mais apoiada, na verdade, né, nesse grupo de 2 apoios, é implementar rede de apoio à primeira infância, também na área de saúde, na saúde da primeira infância. Ampliar número de ambulâncias disponíveis, também com 2 apoios, na área de segurança alimentar. Criar programa de crédito voltado para a agricultura familiar. Percebemos aqui, né, que a temática de segurança alimentar está muito presente na subprefeitura. Temos mais uma proposta nesse sentido, que é implementar projeto de hortas urbanas comunitárias. A 13ª proposta, né, que tem o código 68, é a de implementação de programa voltado ao meio ambiente. A seguinte, criar serviço de transporte para pets, está relacionado a transportes e mobilidade. E, por fim, não a última proposta, mas a última proposta mais apoiada é retomar a meta de reestruturação de escolas estufas, também está relacionada à área de segurança alimentar. Bom, encerramos aqui então a parte de apresentação da Secretaria da Fazenda. Então a gente vai abrir agora espaço para a manifestação dos munícipes. A gente tem um formulário de inscrição para isso, mas como eu disse, quem não se inscreveu no formulário, teve alguma dificuldade para se inscrever através do formulário, vai poder fazer inscrição aqui no chat, só colocar o seu nome e colocar um e-mail, né, de contato. E a gente vai abrir oportunidade também para que se manifeste na audiência. A Meire já colocou aqui no chat, né, que a primeira inscrita para fala vai ser a Sheila. Então, Sheila, eu vou aqui habilitar o seu microfone. Oi, pronto. Pode ficar à vontade, Sheila, o espaço é seu. Okay, obrigada, Thiago. Mais uma vez juntos, né? Estávamos no anterior. Sim. Quero desejar uma boa tarde a todos os participantes e me colocar novamente em relação. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, sou dirigente do Sindicato dos Servidores Municipais e sou nutricionista de carreira. Eu trabalhei numa alimentação escolar, trabalhei em ambulatório na região norte e hoje, atualmente, trabalho no Centro Referencial do Trabalhador na região da Moca. Então, eu quero reforçar, quero defender as propostas, né, que o nosso grupo tem colocado em relação à segurança alimentar e nutricional, principalmente diante ao cenário epidemiológico da pandemia, que agravou a fome, agravou ainda mais a desigualdade no nosso município, o município esse que é um dos mais ricos. E aí eu fui ver agora o caderno do orçamento, né, por isso que é importante mesmo divulgar, e o orçamento, né, mais de 80 bilhões. Então, acho que a gente tem espaço aí para exigir que esse tipo de política seja de fato efetivada. Então, eu estou aqui para discutir justamente o apoio a hortas escolares, né,
já existem alguns projetos de hortas dentro das escolas, mas acho que é importante esse apoio técnico, até porque discutir a questão do meio ambiente também, a importância da preservação, da qualidade da água e tudo mais. A compostagem, fundamental para gerar adubo, para gerar esse ciclo, né? A importância da agricultura familiar, isso é indiscutível, mas principalmente criar fomentos, criar estrutura, criar crédito, né? Porque existem realmente grupos na Zona Norte que já produzem alimentos. E aí, por que não criar crédito, não ter estrutura para a gente poder comercializar e gerar um ciclo de gerar renda, né? Aí tem uma outra proposta também das hortas urbanas comunitárias, a gente tem espaço, eu acho que é um privilégio muito grande, a Zona Norte ainda tem espaços verdes, mas existem espaços, né, de terrenos que não estão sendo utilizados, terrenos onde tem rede de transmissão, são locais que a gente poderia estar criando essas hortas comunitárias e principalmente, né, primeiro, gerar renda para quem trabalha, segundo, levantar a bandeira da alimentação de qualidade, de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação com menos agrotóxico. Aliás, dá até para pensar na agricultura aqui orgânica, porque não nesses espaços. Trabalhar a questão do alimento, né, de verdade, favorecendo, promovendo educação, promovendo saúde através da alimentação, né? E uma última proposta aqui da reestruturação das estufas mesmo, né, da produção mesmo de alimentos. Acho que São Paulo dá para ser um produtor de alimentos, talvez não para atender a cidade como um todo, mas atender, por exemplo, esses projetos, atender, por exemplo, moradores de rua. Eu não sei se você tem acompanhado, mas a gente tem tido muita notícia dos CTAs, da qualidade do alimento oferecido nos centros de acolhida. Acho que a gente, pensando em segurança alimentar e nutricional, a gente tem que pensar assim, em promoção do plano de segurança alimentar e nutricional, que foi aprovado numa outra gestão, mas que de fato ainda não está sendo executado. Então a gente traz essas propostas para a gente ganhar força, porque a fome não dá para esperar, né? Não dá para esperar as pessoas chegarem numa situação de vulnerabilidade tão grande em relação à alimentação para a gente pensar em fazer alguma coisa. Ele corrobora com todas as outras propostas também, com a saúde, com a questão ambiental e tudo mais, tá bom? Obrigada mais uma vez. Depois, se tiver mais tempo, eu volto para discutir outras questões. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Sheila, a gente agradece mais uma vez a sua participação, tá? É muito importante colocar essa temática da segurança alimentar e fortalecer as propostas que você colocou e está defendendo. Como eu disse, a ideia aqui da audiência pública, assim como a ferramenta de apoios, é fornecer subsídios, né, ou aumentar ainda mais as possibilidades de análise dos conselhos participativos. Tanto a ferramenta quanto a audiência não tem caráter vinculante, né, não obriga os conselhos a seguirem aquilo que está sendo colocado aqui, mas é isso, é mais uma complementação ao trabalho de priorização dos conselhos. Meire, temos mais alguém inscrito para fala através do formulário? E mais alguém aqui? Opa, pode falar, Meire. Pelo formulário, não. Pode abrir para os presentes. Tá bom. Alguém deseja fazer uso da fala? Se desejar, eu peço por gentileza que levante a mão, que a gente consegue identificar aqui e já habilita para poder falar. Mais alguém? Não? Dori uma, Dori duas. Tá. Alguém quer complementar? Opa. Jair, desculpa. Eu vou habilitar o seu microfone aqui, Jair. Pronto, já pode abrir o seu microfone e fazer uso da fala. Oi, Thiago. Eu estou usando aqui no caso agora, então, o micro, que fica mais fácil do que usar então o celular. Então, como o PMSP, é o Jair, então, tá certo? Tiago, primeira coisa que sim, eu estou assim acompanhando algumas outras assim também audiências, né? E está sendo super assim importante alguns temas que estão sendo colocados, que nem agora que a Sheila colocou também, questão sobre alimentação, as hortas, questão ambiental, e muitas dessas então assim iniciativas a gente está tendo assim propostas em grupos, que nem no caso do CADES. Então eu creio que mesmo que haja parte de todo esse orçamento não seja viável algumas dessas questões, eu creio que a gente vai ter canais também paralelo possíveis de serem utilizados, né? A gente poder aproveitar. Porque eu acho até
é super importante aproveitar não só essa análise que vai ser feita por SF, né, pelas 5 propostas que vão ser elegidas pelo então no Conselho, mas esse contato que acabou tendo, essa abertura para que então a população pudesse oferecer propostas, que esse material não seja assim excluído, né? Que a gente possa incorporar. Eu vou conversar com o subprefeito, uma forma de a gente poder tentar fazer contato com essas pessoas todas, independente da análise que então a SF faça, a gente poder fazer contato com esses grupos, porque eu acho que é tão difícil você ver hoje a cidade, as pessoas poderem fazer a participação, não é fácil você abrir os canais e esses canais serem utilizados. Então, acho importante todo o apoio que a gente possa dar e aproveitar essa então iniciativa. Essa é uma questão que eu acho super assim, também importante. Outra questão que eu também vi, Thiago, que eu também achei também importante, é esse balizamento para que as pessoas entendam o que SF vai analisar como sendo viável ou não é viável, se há, assim, parâmetros bem claros, que dizem assim, olha, propostas que envolvem, que hoje cedo eu peguei a ouvir falar, propostas que envolvem esferas entre o governo do Estado e federal, SF não vai colocar agora como sendo não viável. Se esse parâmetro a gente pode utilizar para poder orientar o Conselho e até outros parâmetros, para que não seja assim indicado propostas que você já tem de antemão a certeza que elas não vão ser analisadas para serem ineviáveis, porque elas esbarram em certos pontos que são praticamente certos. Olha, não dá para fazer proposta que seja dada como sendo viável, que envolva o Estado, né, e o governo, então, para poder a gente conseguir fazer que isso seja articulado. Nesse momento, não é esse o canal. Então, se você tem esse dado bem claro, e mais alguns, que possam ajudar a gente não queimar, vamos dizer assim, as 5 chances que tem para poder analisar as propostas. Jair, eu não sei se você encerrou a sua fala, mas você agora, a gente não está conseguindo te ouvir. Você... não, eu deixei para ver se acaso você teria alguma coisa para poder colocar. Deu para ficar bem entendido o que eu coloquei? Deu sim, deu sim. Deu? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, depois, se você tiver mais alguma questão, a gente vai falando. Tá bom, ótimo. Então, eu estou mais como ouvinte aqui hoje do que para poder, né? Eu vim mais para poder ouvir. Nada, que isso. A gente, além de agradecer a participação de todos, agradece a sua participação como representante do Conselho Participativo. É fundamental, porque a audiência aqui tem esse intuito, né, de ajudar o Conselho, e a sua participação aqui mostra o quanto está sendo importante, né, a importância de conversar e escutar o que a população tem a dizer em relação às propostas colocadas para a subprefeitura. Bom, eu que agradeço. Então, vou fazer uma análise breve aqui, tá, das coisas que você colocou. Espero você comentar tudo. E caso eu não comente, ou você queira acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade depois para acrescentar, tá bom? Em relação à análise, as análises de viabilidade, quem faz, na verdade, não é necessariamente a Secretaria da Fazenda, a não ser que seja uma temática relacionada ao orçamento, por exemplo, né? Quem faz a análise de viabilidade são as secretarias responsáveis pela temática da proposta. Assim, como eu fui lendo lá as 15 propostas, né, a gente viu áreas de meio ambiente, transporte e mobilidade. Essas propostas serão encaminhadas, por exemplo, a primeira para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a segunda para a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, né? Então, são essas secretarias que fazem a análise de viabilidade. Falando um pouquinho sobre os critérios de análise, a gente tem, eu falei um pouco rápido antes, né? Vou tentar explicar um pouco melhor agora. A gente tem o critério técnico, os critérios, né? Técnico, jurídico e orçamentário. O critério técnico se refere a possibilidade de execução daquilo que foi colocado na proposta, né? A possibilidade de execução no sentido técnico da coisa, né? Se é viável ou não, se envolve algum outro tipo de necessidade, enfim, esse, no caso, seria o critério técnico. O jurídico, acho que a gente não precisa comentar muito, né? Se tem algum impedimento legal ou até jurídico, em termos, por exemplo, de possibilidade de construir ou não alguma coisa, né? Aquilo que foi proposto em determinada região. E temos o critério orçamentário.
Esse critério, em particular, é que pode tornar também a proposta parcialmente viável, porque, dependendo daquilo que foi proposto, não necessariamente vai se ter orçamento suficiente para a execução daquela proposta em um único ano, né? Então, o critério orçamentário tem a intenção, né, de analisar se é viável a execução da proposta em um único exercício financeiro. E a partir daí, a proposta pode ser considerada inviável, parcialmente viável ou viável, né? A análise das secretarias são colocadas no Participe Mais, então, após as análises, né, é possível acompanhar os documentos, né, que justificam a análise de viabilidade das secretarias. E, além disso, como eu coloquei, a gente tem audiência pública devolutiva, que acontece no mês de outubro, que é quando as secretarias fazem a divulgação desses documentos, a justificativa junto à população, que inclusive pode solicitar maiores explicações, né? É uma audiência, então a população participa, e é um momento de transparência de análise dessas propostas. Outro tema que você colocou... foi muito interessante o ponto que você colocou sobre propostas que se referem a temas que não são de competência do município. De fato, essas propostas, como são levadas para as secretarias tendem a colocá-las como inviáveis porque não são de competência do município, né? Então, elas teriam que ser encaminhadas para o Estado ou para outra esfera de governo. Claro que se o Conselho Participativo já identificar isso, a gente tenta fazer esse filtro, essa sistematização antes, mas caso passe alguma coisa, o Conselho perceba, né, que é uma demanda que não cabe ao município e já quiser, inclusive, não priorizá-la ou contactar a Secretaria da Fazenda a respeito disso, né, e conversar, a gente pode já fazer esse tipo de filtro, mas, de fato, se a proposta passar e for mais votada e for para a Secretaria, já aconteceu isso em outras ocasiões, ela tende a ser considerada inviável por não ser de competência do município e não poder ser incluída no orçamento municipal. Agora, em relação a propostas que não foram votadas, né, a gente tem todo um processo de filtro aí, né? 2023 propostas se tornam 15 vezes 32, né? 15 por 32 subprefeituras, e posteriormente se tornam 5 por subprefeitura. Aquelas que não foram votadas, apesar de não comporem diretamente a lei, claro, as propostas foram consideradas viáveis, né? As propostas que não comporem, né, a lei orçamentária anual, elas não são descartadas, a gente encaminha ela para as secretarias, mas fora do processo participativo e e não vão constar na lei orçamentária anual. Porém, as secretarias vão estar de posse dessas propostas, vão poder implementá-las, né, caso seja possível, caso tenha orçamento para isso, mas não vai ter um compromisso formal de implementação dessas propostas. Mas elas não são perdidas, tá? Elas são encaminhadas às secretarias que são responsáveis pelo tema de cada proposta. Bom, eu não sei se fui claro, Jair. Você quer colocar mais alguma coisa, fazer mais algum questionamento em relação ao que eu disse agora, em complementação ao que você perguntou? Se tiver, pode ficar à vontade. Certo, Thiago. Não, eu achei super assim, importante isso que você falou, é essa visão de que qualquer proposta para ser feita, ela tem que estar dentro desse período de 2023. Quer dizer, se você fizer algo, por exemplo, quero que faça um hospital novo. Nossa, é impossível você fazer um hospital dentro de um ano. Só o projeto vai levar um ano, né? Ou mais até. Então, acho que isso ficaria muito claro, tornar isso muito nítido, né? Que qualquer proposta que seja feita, ela tem que ter projeto, execução, né? Implementação dentro de um prazo de um ano. Isso a gente conta esse período, no caso, Thiago, desde que quando começa o ano de janeiro até de dezembro, ou tem assim um calendário anual que não bate com janeiro, tipo assim, até você montar o orçamento, isso quer dizer que começa em março, assim, a valer o ano, seria isso, mais ou menos, ou não? Tem esse período que você não começa logo em janeiro, tem aí um estágio para que você dê início, né? E uma questão que eu achei também importante, isso que você também falou também, que todas essas propostas que, então, o Participe Mais recebeu, elas vão ser encaminhadas, mesmo que não sejam elegidas, né? Porque eu acho que é importante a gente aproveitar ideias, né? De repente, você tem ali uma ideia que o departamento lá queria fazer algo e aquilo possa ser, então, absorvido. É muito importante isso que você colocou, por essa questão. E uma questão também,
esse valor, quer dizer, que a gente saber o que é uma proposta viável em termos de um orçamento, porque quando a gente fala sobre a cidade, São Paulo, os números impressionam. Aqui a gente fala de quantidades, né, de orçamento, que é milhões. Então, o que é muito para você pedir em relação à cidade? Quer dizer, o que é um orçamento? O que é você colocar? Qual que é o valor que possa ser estipulado que extrapole a capacidade que tem a cidade de poder desenvolver a proposta? Você tem isso? Isso é fácil a gente conseguir entender? Qual que é esse limite, né? E também, assim, quando o mínimo, existe também o mínimo ou não? Não, isso aqui é quase de custo mínimo, não vale a pena ser então, implementado por esse sistema, vamos deixar para ser feito de uma outra maneira. Se acaso existe esse balizamento. Deixa eu tentar responder da última para a anterior, né? Sobre mínimo, não creio que exista um valor mínimo, tá? Pelo contrário, né? Quanto menor o valor, mais fácil a execução, né? E acho que isso até facilita para a execução da proposta. Agora, a proposta ser viável em termos de orçamento depende de uma análise de diversos fatores, né? Primeiro, da análise da secretaria, segundo o critério orçamentário. Então, ela vai analisar segundo o orçamento que está reservado para ela, tá? Assim como não tem mínimo, acredito também que não tenha máximo. Porém, você falou muito bem, colocou o exemplo do hospital de forma fantástica, né? Não é um projeto, não é uma execução que acontece apenas em um ano, né? Então, a secretaria faz essa análise para verificar justamente o que cabe no orçamento do ano que vem, em termos de viável. Aí entra aquela coisa do parcialmente viável. Então, é muito difícil colocar para você aqui o que seria um valor máximo, né, para colocação para a inserção de uma proposta, porque ainda que ela seja de um valor muito alto em termos de orçamento, ela pode ser parcialmente viável e ser executada por fases, né? Além disso, essas propostas elas passam a integrar o projeto de lei orçamentária anual, que ainda passa pela Câmara, né, pela análise do Legislativo, antes de virar lei. Então, a questão do orçamento ainda é muito discutida nessa etapa. Então, definir valores é muito difícil, porque depende também do orçamento de cada secretaria, enfim, depende do tema, né, e como você falou, da dificuldade de implementação e execução daquilo que foi proposto. Então, infelizmente eu não tenho como dizer valores para você, né? Agora, em relação à execução da proposta, a partir do momento que ela integra a lei orçamentária anual, a proposta já pode ser implementada a partir do dia 1º de janeiro. Claro que tem determinadas dificuldades, né? Dificuldades para a execução tem que ser parcial, então isso pode ser empecilho para que a proposta seja executada de uma vez só, né? E como você disse, mais uma vez dando o exemplo do hospital, existe a necessidade de fazer um projeto, enfim, existem várias fases e etapas para a execução propriamente dita de determinadas propostas. Mas a partir do momento que o orçamento é alocado, né, e fica disponível, sim, pode ser iniciada a execução da proposta, que não necessariamente vai terminar em janeiro, né? Essa execução pode se alongar até dezembro. Até por isso temos lá no Participe Mais a aba de monitoramento, né, onde as secretarias, a cada 4 meses, têm que atualizar como anda a execução daquilo que elas se comprometeram a realizar em termos de orçamento cidadão, né, em relação às propostas consideradas viáveis. Então, é necessário esse acompanhamento, né, e a partir do ano que vem é possível fazer isso. Então, a execução da proposta vai depender da proposta também, inclusive de valores, como a gente conversou agora. Então, ela pode acontecer durante todo o ano, ou no primeiro quadrimestre, enfim, isso é muito relativo e vai depender de cada proposta. Bom, eu acho que é isso também, né, que você colocou. Mais uma vez, se quiser perguntar mais alguma coisa, já que complemente com mais alguma questão, é só perguntar que eu estou aqui à disposição. Só que antes eu vou dar a palavra para a Sheila, que levantou a mão. Ela vai querer complementar. Sheila, eu vou... Opa! Pode falar, Sheila, fica à vontade. Sheila, só um minuto. O seu microfone, acho que foi desabilitado novamente. Espera aí.
Agora pode ligar o microfone e falar. Foi, pronto. Eu acho Agora que sim. diante... Então, tá, vamos lá. Acho que diante da sua fala, né, da fala do Jair, né, comentou agora a questão do orçamento e tudo mais, acho que tem uma questão de vontade política também. Então, esses espaços são importantes para a gente poder ter esse termômetro, poder monitorar esse tipo de ferramenta. Então, por exemplo, dentro da segurança alimentar, que é a área que eu mais atuo, o ano passado, em 15 de setembro, foi criada a SESANA, Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. No primeiro momento, a gente achou o máximo, agora as políticas vão andar. Mas, de repente, mudou tudo. Hoje ela já está numa outra pasta, já não tem mais aquela força que ela tinha no início. O próprio Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional demorou quase 2 anos para conseguir tomar posse, por uma questão política. Então, acho que é importante esses espaços para a gente entender, sim, como a coisa funciona, né? Que depende, sim, de orçamento, mas depende de vontade política. E aí eu trago essa questão da vontade política que a gente vê na saúde o que está acontecendo. Toda a verba hoje é transferida para as OS. Eu vi que o pessoal colocou aí aumentar o número de ambulâncias, né, em uma das propostas para o município, e eu, como dirigente sindical, eu ando em, em todas as unidades daqui da região da Norte. E às vezes eu vou no SAMU, tem 4, 5 ambulâncias paradas, mas não tem profissional para operar essa ambulância. Então, é uma questão política, uma questão de falta de planejamento, uma questão de vontade mesmo de colocar aquele orçamento. E aí, qual que foi a desculpa na época? A gente não consegue abrir concurso, né? Não tem o interesse do concurso público, enfim, terceiriza. Terceirizar o SAMU melhorou? Não melhorou. Então, acho que essa questão, acho que esses espaços são importantes para que o munícipe comece a entender como que funciona todo esse processo e poder monitorar, poder acompanhar de fato. Na região agora de Santana do Curuvi, por exemplo, em fevereiro, nós travamos uma guerra enorme. Nós queríamos fechar o PS Santana, um pronto-socorro que atende uma vulnerabilidade por conta da rodoviária do Tietê, um monte de ocupação que tem ali, e transferir para o ambulatório de especialidades do Tucuruvi. E a gente fez uma briga e discutiu com a população se aquilo era viável, a forma como estava sendo feito se era viável, e aí a secretaria teve que rever, porque não estava sendo viável. Então, acho que esses passos são importantes, e aí fica uma sugestão, talvez no próximo, da gente entrar nas escolas, fazer debate com os alunos, para que eles possam começar a participar, porque vai depender deles o nosso futuro, né? Eu brinco. Porque as cartas já estão dadas agora. A gente está brigando, a gente está correndo atrás para que a gente não tenha um serviço cada vez mais precarizado. Mas a gente tem que formar pessoas para entenderem esse processo. Né? Tem gente que não entende o porquê que a gente está aqui, qual que é a lógica. É brigar por políticas públicas, que vai refletir em todo mundo. Mesmo aquele cara que acha que não usa o SUS, ele usa o SUS, porque a gente tem uma vigilância sanitária, por exemplo, né? Que está fazendo a preservação da saúde dele, quando está lá monitorando a data de validade de um produto e tudo mais. Então, acho que esses espaços são importantes, e a sua fala, Tiago, para a gente entender esse processo mesmo extremo. Né? Então, não é só o dinheiro, eu acho que tem um conjunto de coisas. Claro que o dinheiro é muito importante. Eu não posso colocar aqui como proposta, eu quero que a prefeitura faça hortas. Tá, depende desse orçamento mesmo. Mas hoje a gente tem coisas já acontecendo que falta planejamento. E aí foi legal já ter colocado, né, da gente poder conversar com a subprefeitura depois, porque a própria subprefeitura ali do Tucuruvi tem espaço que daria para a gente fazer uma horta no entorno. E por que não? E aí tem escolas próximas, a DRE, a diretoria, não lembro se é a diretoria, a Delegacia Regional de Ensino, está lá dentro. Não dá para fazer uma discussão entre um setor e a educação. Então, acho que dá para a gente pensar em propostas aí para, de fato, ser efetivadas, que a gente tem colocado, e propostas que foram aprovadas em anos anteriores que a gente não conseguiu executar, tá bom? Obrigada. Sheila, obrigado pelas suas colocações.
Você colocou uma questão aqui super importante no que se refere aos diversos aspectos do orçamento, né? A gente pensa, normalmente, quando fala de orçamento, apenas no caráter técnico dele, né? Mas ele também tem esse aspecto político que você colocou. Não é à toa que o executivo ele prepara o projeto de lei orçamentária e manda para a análise do legislativo, né? Justamente por conta desse aspecto político. E aí o projeto ele é retornado, né, após votado na Câmara, que é quando o prefeito coloca em vigor a lei, né, a lei orçamentária anual, que passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Né? Então, muito importante, se você colocou aqui agora, tem de fato esse aspecto político. A gente procura discutir aqui, claro, o aspecto técnico. As secretarias vão analisar, além do técnico, né, o jurídico e o orçamentário, mas tem sim um aspecto político de fato. Em relação ao que você colocou também, só para a gente ampliar esse trabalho de divulgação em escolas, né, fazer um trabalho sistematizado e permanente de educação orçamentária, por assim dizer, é um projeto que a gente quer muito, gostaria muito de fazer aqui. Como eu falei, o Orçamento Cidadão ele vem se desenvolvendo nos últimos 3 anos. Ele também tem um aspecto político, né? Então a gente depende de muitas coisas para poder colocar em vigor. Mas essa audiência ela é gravada, né? E tudo que é colocado aqui em termos de críticas e sugestões são levados em consideração. A gente leva isso para discussão e debate interno, né? E tenta expandir isso para eventuais secretarias que possam se envolver e são responsáveis. Então, as sugestões, as colocações são muito bem-vindas, tá? E pode ter certeza que elas são anotadas aqui e entram na nossa pauta de discussão no sentido de aprimoramento do processo participativo. Bom, alguém deseja falar mais alguma coisa? Fazer uso da fala, acrescentar, sugerir, criticar? Tiago, é o Jair aqui, então, falando. Pois não, Jair. Indo também de encontro isso que a Sheila colocou, que é de você estimular a população a poder fazer a participação e uma crítica, não seria também interessante, como a gente está vendo aqui hoje, que vocês, até mesmo você diz que cada proposta feita, ela não é feita uma análise que é feita por um órgão que ele fica assim, em mãos para poder fazer uma análise para todos os órgãos. Quer dizer, cada órgão vai fazer o seu parecer, né? Não seria, então, importante que o Participe Mais também pudesse dar ênfase a temas e estender mais esse período? Por exemplo, você falar sobre a saúde. Então, teria um período só para você poder fazer propostas em relação à saúde, oficinas em relação à saúde e análise sobre a saúde, meio ambiente, educação. Será que isso poderia ser uma forma de você poder estimular a participação maior, se você fosse... É uma sugestão que eu pensei agora. Não sei se você já pensaram em fazer isso, se isso é viável, porque talvez assim, estendendo mais o assunto por um período mais longo, talvez você tenha mais tempo de poder formar as pessoas, porque isso é quase que um treino, né? Todo mundo tem que aprender, como você falou, mesmo a gente como técnico, a gente entende a questão sobre orçamento muito fechada em relação a esses parâmetros. Não é assim um assunto que a gente tem acesso fácil, né? E, apesar de mesmo você colocou hoje questões que são assim, que são pontos importantes e são assim detalhes que só você mesmo fazendo parte e discutindo que você vai vendo essas então as nuances. E que nem você falou, tem a parte técnica e política que pesa muito em relação, né? Esse equilíbrio de forças é que vai formar o orçamento. Mas talvez seja assim um período mais extenso e temático pudesse fazer com que a população, porque se a gente for pensar em milhões de pessoas que estão aqui, o número de propostas que são feitas, e depois, quando a gente abre para fazer essas audiências, quantas que vêm, não tá mostrando a potência que tem então, a cidade em relação a isso. Né? Nós estamos muito aquém. Então, temos que provocar mais a participação. Né? Então, se caso não fosse um meio de poder estimular mais um período longo para poder fazer a participação ser mais intensa. Sim, Jair, você colocou um ponto importante, né, sobre a discussão de forma mais temática, né, sobre expandir o prazo de votação, né, ou de análise. Infelizmente, a gente procura, né, estender o máximo que pode, mas a gente tem um calendário que tem que ser atendido e por mais que o ano seja longo, né, são muitas etapas,
e às vezes fica difícil conseguir colocar tudo dentro do calendário. Mas a questão de discussão temática das propostas, né? A gente pretende sim, a partir do ano que vem, quando as audiências públicas voltarem a ser presenciais, né? Fazer discussões e debates por mini-grupos e fazer esses debates de forma temática, né? E ter uma participação com foco mais justamente nessas áreas, né? Quem tem interesse mais na área de saúde ou quem tem um interesse em colocar propostas mais na área da cultura. Claro que ainda a gente está desenhando, né, os formatos e tudo mais, mas sim, são ideias que a gente pretende colocar em prática sim, e a gente agradece que você tenha sugerido isso, porque só fortalece a necessidade de que o debate, né, e a própria audiência seja feita também nesse sentido. Tá? Pode deixar que a gente está acolhendo sim o que você colocou e, claro, dentro daquilo que a gente tem em termos de calendário, de espaço, de tempo, de colocar umas discussões mais aprofundadas, é o que a gente gostaria muito também. E, sem dúvida, isso engrandeceria ainda mais, além do debate, a participação social, né, de uma forma geral. Há pessoas que têm um interesse maior, né, em determinados assuntos, determinados temas, até por estarem inseridos neles, né? Então, isso seria, sem dúvida, de extrema importância. Relembrando, né, tudo que é colocado aqui, a gente está gravando, a gente depois vai fazer uma análise e enviar para as secretarias responsáveis, né, pela área temática daquilo que está sendo colocado, pelo reforço das propostas que vocês estão fazendo e até, inclusive, a sua participação como sendo do conselho também é muito importante nesse sentido. Bom, alguém deseja falar mais alguma coisa? O espaço está aberto, ainda temos tempo. Podem falar agora e não precisam se calar para sempre, tá? Porque a gente tem outras audiências, então haverá outras oportunidades para manifestação oral também. Alguém quer falar? Quer falar? Pode levantar a mão. Não? Então, a gente vai se encaminhando para o final dessa audiência pública, tá? Que é a audiência pública de Santana, Tucuruvi. Eu agradeço... Opa, deixa eu ver no chat aqui, peraí. De nada, Sheila. A gente agradece muito a participação de vocês, a paciência em escutar a gente falando. Não teria audiência pública sem que vocês estivessem aqui presentes. Só ressaltar algumas coisas. Dê uma olhada lá no site do orçamento, o calendário das próximas audiências, tá? Das próximas audiências das próximas subprefeituras. Como eu disse, diferente do primeiro ciclo, essas audiências vão todas acontecer em horário não comercial. Então, né, para quem puder, durante essa semana vão acontecer no período da noite. E teremos audiência ainda nos próximos fins de semana, tá? Até completar as 32 subprefeituras. Enalteço também a necessidade de entrarem no Participe Mais, tá? Façam o cadastro de vocês lá, para quem ainda não fez. Acompanhe o processo participativo do orçamento cidadão. Tudo que a gente falou aqui, as etapas, os processos, a gente entende que são muitas informações para quem está vendo o processo pela primeira vez, mas ao entrar lá no Participe Mais, na Orçamento Cidadão, você vai poder ver essas etapas organizadas, vai poder eventualmente entender melhor as dúvidas que tiverem. Tá bom? Então, no mais é isso. Desejo um bom fim de tarde de domingo para todos, uma excelente semana e destacar que estamos à disposição, inclusive participando aí das próximas audiências. Tá ok? Um abraço em todos. Obrigado, Thiago. Um abraço a todos também.